Meu nome é Amanda. Oi, meu nome é Karine. Um podcast de mulheres para mulheres. Um café entre amigas. Aqui Você pode sentir. Bom dia, comunidade! E aí, meu povo, como vocês estão? Como que você tá, Amandinha? Como Eu tô passou? bem, e você? Tudo bem, graças a Tá Deus. bom. Como que reverberou aí essa última semana depois da nossa última gravação? Bem, né? É algo que a gente sai meio reflexiva, né? Não tem como. Pra quem gosta de aprofundar, a gente sempre sai pensativa, né? Não tem jeito. Fato. E você, como que tá? Depois de tudo que tem acontecido aí, conta um pouquinho pro pessoal saber o que eu tô querendo dizer da sua sala. Então, nossa, gente, final do ano minha sala inundou, antivéspera, assim, de Natal praticamente. Surtei. Desculpa, galera. Foi mal. Foi mal. Nossa, foi bem complicado. Mas agora, finalmente, não temos mais cheiro de mofo. Olha, que bom. Depois de um muito bom bom. tempinho, né? Ficou aí. Foi dia 21. Essa semana que eu percebi que tava ok. Quando eu abro a sala já não vem mais aquele bafo de tipo, sabe? Tipo, de tem água. Então, agora é só alinhar mesmo certinho pra pintar, tá? Enfim, tem algumas. As burocracias. Estamos com alguns projetos aí pra esse ano. Nossa, mas foi bem. Nossa, foi muito complicado, porque acho que acabou mexendo muita coisa dentro de mim, né? Final do ano eu tava muito cansada. Tava assim, exausta mesmo. E tudo junto acontecendo, Tudo né? junto. Então, assim, muitas questões pessoais, como a gente até comentou no último episódio. E aí, diante daquela situação, eu falei, cara, E agora? fudeu. Pra fechar o ano. Exatamente. O podcast é nosso, né? Fudeu. Falei assim, nossa, gente, ai, olha que saco. Era só isso que faltava, Era né? só isso que faltava. Foi literalmente a gota d'água, né? E esse acho que o que mais me impactou foi a sensação de impotência. De não tinha o que eu fazer. Descontrole mesmo, né? Tipo, não tá no seu Exato, controle tava isso. totalmente fora do meu controle, até da própria resolução da questão. E eu me senti assim, sabe, tão. Não me senti um nada. Eu sei que pra muita gente pode ser, ai, meu, só inundou a sala, mas assim, tanta coisa que aquilo acabou. Não foi. Mexendo mesmo, E né? assim, não foi, é a sala inundada. Na verdade, foi tudo, né? Assim, foi realmente só É o a última acúmulo, né? coisa, o acúmulo, exatamente. Mas eu me senti assim, muito. De forma geral, eu me senti comigo mesma. Não pelos outros, mas eu me senti comigo mesma assim, muito desvalorizada, sabe? Muito tipo. Nossa, cara. E eu lembro que nessa época foi uma coisa que eu até comentei com vocês. Você falou, nossa, eu não tinha visto por esse lado, né? Nossa, foi. Que assim, era um período que tava com bastante chuva aqui na cidade, né? Final de ano, bastante chuva, e inundou lá. E eu até falei pra ela, falei, cara, é muito simbólico, né? Justamente a água. A água é o quê? A água é pra lavar, limpar, leva, né? Flui. Tipo, o rio que passa e vai. Exato. E que eu tinha comentado com você que esse ano tinha sido algo assim, na parte profissional, um crescimento muito grande. Você falou assim, transbordou, né? Realmente Exato. transbordou. É. Mas de fato, assim, a gente pra um pouco disso, né? De avaliar que, assim, impotência, por quê? Porque é algo que não tá no seu controle. Mas, assim, o que poderia ter feito, talvez, pra isso não acontecer, né? Ou também o porquê que uma situação dessa me fez me sentir assim tão desvalorizada, né? Qual que é a conexão disso? Né? E aí Exato, né? que, entre outras questões, E por né? que, Mas talvez, assim, que você tenha se sentido desvalorizada nesse sentido? já puxando um pouco o gancho, né? Mas muito por conta do nosso último episódio, exatamente por conta dessa questão do autoconhecimento, né? Como eu falei no último episódio, que eu falei, gente, chegou o final do ano, eu já não sabia mais nem quem eu era direito. Então, ao mesmo tempo, se eu não sei quem eu sou, como que eu vou me valorizar? Então, eu acho que chegou ali num ponto que explodiu tudo na minha cara. Eu falei assim, é isso, deu pra mim. Minha vontade era fechar, deixar lá e, tipo, tchau, vou pegar minhas coisas e vou embora. Mas Tchau, é engraçado que, assim, acontece quando a gente, de fato, não tá bem, né? Parece Exato. que vem a gotinha mesmo d'água. Que tá. Ou acontece realmente, eu acho que tem algumas coisas que acontecem quando a gente não tá bem. Porque a vida, né? A vida ela acontece, ela não. A vida não tá tipo, agora a Amanda tá bem, então eu vou fazer tal coisa, né? Ou tipo, nossa, agora a Amanda tá muito mal, vou fazer tal coisa. Não é assim, né? A vida ela vai acontecendo, então eu acho que por vezes vão cair em situações. As situações vão cair em fases em que a gente não vai estar bem. Ao mesmo tempo,
Eu acho que é tudo a forma como a gente olha. Como a gente olha. Então, né? se a Porque gente não tá legal, bem, exato, você vai aquilo colocar tem um uma peso maior. potência muito maior. Sim. Se eu tô bem, eu já vou visualizar de uma outra forma. Por exemplo, se isso acontecesse hoje, eu já ia pensar, bom, Putz, saco, tá, mas vamos lá. mas tipo assim, tá, o que eu posso fazer, É. né? Aham. Tipo, não vai adiantar eu me descabelar. Mas ao mesmo tempo também eu só consigo perceber melhor isso hoje, porque eu me descabelei no final do ano, né? Então, Sim. entra também no que a gente conversou no último episódio sobre isso, né? Sobre a gente se permitir viver, sentir, perceber, porque só assim a gente vai conseguir ter esse norte, né? Sim. Alô? Alarme, gente, desculpa. Não, tranquilo. Mas é isso, sabe? Me fez pensar muito sobre essa questão do porquê, né? Me sentir desvalorizada. E que eu acho que você meio que já trouxe um pouquinho. não, exato, Talvez por conta como dessa você questão estava sentindo, aquilo pesou completamente. muito. Aquilo só teve um peso diferente, né? Você já teve alguma situação também assim? Sim. Você já se sentiu Mas desvalorizada e tudo super. mais? Não, Fala um você pouquinho. falando, eu lembrei, né, de uma época, assim, que eu tava bem, meio que no limbo, né? Eu acho que todos os episódios, eles vão tendo um gancho entre um e outro. Então, quem viu o último episódio de autoconhecimento, eu citei algumas coisas lá no meu período de São Paulo. Inclusive, se você não assistiu ainda o último episódio, por favor, Assista. assista, tá? Está no YouTube e no Spotify. Pode, underline, sentir. É isso. Aproveitando, né? Aproveitando. E aí, era uma época, olha que bizarro, né? Às vezes a gente tá tão insegura de quem somos, dessa conexão com o eu, né? E a gente põe o nosso valor na mão do outro. Então, eu tava num relacionamento, era uma época que eu tava me sentindo no limbo, como eu já falei. No limbo, não sabia o que eu queria fazer da minha vida, parece que nada tava acontecendo. Eu fui pra São Paulo com uma expectativa, eu estava desempregada, eu tava tipo, mal, assim, sabe? Financeiramente falando. Perdida profissionalmente, tendo que recomeçar a minha vida, com uma idade que pra mim eu já tava bem velho, eu tinha 27 anos. Não, 27 anos, mas é aquela idade que você assim, gente, e aí, né, cara, nada tá acontecendo na sua vida? Como assim? Viu? Não, só um parênteses também, tem um termo correto, né? Mas assim, 27, né? Uma marca, Os uma setênios, né? cidade, oh meu Deus, uma idade, né? 27 é uma idade que marca muito. Muito, muito. E era bem naquela época que eu tava assim, gente, e aí, né? Mais uma vez recomeçar? Mais uma vez sem saber o que eu quero? Mais uma vez na incerteza se vai dar certo? Será que eu fico? Será que eu não vou? Enfim. E aí, eu lembro que eu tava mandando currículo, distribuindo currículo, cara, eu não era chamada pra nada. Eu falei, nem pra uma resposta de não, sabe? Assim, eu sou tão nada que nem me responderem não. meu e-mail pra mandar não, obrigada, sabe? Eu falei, cara, eu sou Valeu. invisível, eu sou uma bosta, sabe? Enfim, e eu estava num relacionamento. E eu toda serelepe, fui lá, bonitinha, perguntar. Que a gente quer, né, levantar a autoestima ali, né? Também coitada, né? A gente Tá lá largado. Tô lá as traças, né? Daí eu falei, vamos, deixa eu ouvir um agrado aqui, vamos perguntar, né? Já que a pessoa não fala, vamos perguntar. Tomei. Perguntei assim, viu, querido? Por curiosidade, né? Caso, assim, você tem admiração? Assim, você olha pra mim, você tem orgulho, admiração? Nossa, A resposta fui na lata, assim, né? Mas só que era aquela coisa assim que a gente quer ser iludida. coitada. Tipo assim, né? Ai, sim, não, você é uma linda, você for, sei lá, fala qualquer coisa, só deixa a gente felizinha, né? E falou, não. Eu falei, quê? Não sinto por causa disso, você não tem emprego, você não sei o que. Eu falei, quê, cara? Nossa senhora, aquilo, eu entrei em crise, mas juro por Deus, cara, eu fiquei muito mal, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito família, né? Mas muito família mesmo. E lá eu estava morando sozinha nessa época. São Paulo não tinha nenhum familiar lá. Então, praticamente, a minha atenção plena, uma pessoa desempregada, era o namorado, né? Um erro, super erro, mas tudo bem, precisei passar pra amadurecer. E eu vi isso, né? E aquilo pra mim foi assim, um balde de água fria que hoje eu imagino que se eu ouvisse algo parecido, eu ia falar, meu, beijo, tchau. Mas assim, né? Tipo, por que será também? Ia trazer pra mim, mas assim, né? Beijo, tchau. Mas na época eu fiquei. E, ai meu Deus, o que eu sou? Eu me senti muito mal, muito desiludida. Não falei pra ninguém, não contei pro pessoal da minha família, não contei nada. E levei aquilo pra mim. Comecei terapia graças a isso. E aí, o que pegou pra mim foi... Eu não tinha te contado essa história, né? Que você tinha começado a terapia por conta disso, não? Não, desse negócio que não tem admiração. Não, contou. Ah, contei? Contou. Então. Novidade pra eles. É,
Mas, assim, é algo que me tocou muito. Hoje em dia eu falo bem na brincadeira, mas eu era uma outra pessoa. Eu era uma outra. Eu era muito menina. Se hoje eu sou menina moleca, na época eu era só a menina, não tinha parte mulher. Eu era muito, muito mesmo. E eu lembro que foi ótimo, assim. Depois que. Primeiro eu fiquei com muita raiva mesmo, sabe? Naquela coisa de não olhar pra mim, de olhar pra ele e falar: Meu, mas quem é você pra falar um negócio desse pra mim? Tipo, você é louco? Você é, né? E depois, assim, que eu entrei na terapia, eu falei, cara, eu comecei a olhar pra mim e foi onde tudo alavancou muito na minha vida, assim, muito, muito. Fazendo uma retrospectiva ali do episódio do autoconhecimento, né, que daí eu comecei a me conhecer mesmo, a me aceitar, assumir diversas coisas, e onde eu encarei as potencialidades, sabe, assim, de ir atrás do que eu quero, de entender o que eu quero, de entender quem eu sou, de entender. E aí entra muito. Qual que é o nome do episódio de hoje? Só pra. Foi uma virada de chave, né? Não, Muito. pois é, tudo isso pra falar que O episódio de hoje é tu, 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 Qual o seu valor? na mão de quem você coloca o seu valor. Exatamente. E isso pra mim foi uma. Assim, foi crucial. Foi a partir disso que eu sou quem eu sou hoje. Sabe? Foi muito, muito por causa dessa fala. E hoje, eu não tenho. Hoje não, faz muito tempo já. Eu não olho com raiva pra isso, faz 10 anos, né? Mas eu não olho com raiva dessa atitude, dessa fala dele. Pelo contrário, eu ainda olho com gratidão, porque foi graças a essa chamada na chincha, tipo, filha, acorda, você quer ouvir bajulaçãozinha aí, mas vai se virar, vai se mexer, sabe? Talvez se ele tivesse dado a bajuladinha, eu estaria lá, né? Entendeu? Então, hoje eu me olho de maneira diferente. Você tava falando isso, e eu comentei, né? Foi uma virada de chave. Eu tenho uma amiga, ela vai saber que eu tô falando dela, que ela não é nada fofa. Inclusive, quando ela é um pouquinho fofa, eu já falo, tá doente. Mas, por trás de toda o grice dela, ela mostra um cuidado muito grande. E por que eu tô falando isso? Depois dessa situação com esse teu ex, que teve essa virada de chave, tipo assim, ele foi na lata, tipo, não sinto admiração por você por conta disso, 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 disso. E tem hora que ela me dá sabe, uns tapas na cara, na lata, que eu falo, bom, tudo bem, né? Ela não tá errada, né? E talvez eu só não fique, tipo, mal com algumas coisas que ela coloca, a forma como ela coloca, muito por conta do autoconhecimento também, né? Então, assim, tá, tudo bem. Ela fala isso, ó, você tem que fazer tal coisa, porque você tá assim. E, tipo, há um tempo atrás, aquilo, nossa, porque, meu Deus, porque isso, nanana. Hoje eu falo, não, beleza, eu tenho que fazer, mas, tipo, tá, mas eu vou no meu ritmo. Por exemplo, academia, né? Quem me acompanha sabe que estou começando agora, né? Essa vida fitness, não é A versão mesmo? fitness da Versão fitness, mas por quê? Que já entra também na questão do autoconhecimento. Eu sempre mantive muito ativa, né? Então, não porque eu gostasse, mas assim, eu sempre fiz muita caminhada, tal, sempre estava fazendo alguma coisa. E esse último ano, desde a pandemia, já tinha diminuído bastante, mas como eu trabalhava em domicílio, então eu tava sempre na rua, sempre me movimentando. E já vai fazer 2 anos agora, em junho, julho, que eu passei a fazer só atendimentos em clínica. Então é uma rotina totalmente diferente. Eu fico muito mais tempo sentada, muito mais tempo sentada. E isso também gera toda uma alteração de tudo, né? Enfim, de postura, gasto energético, enfim, aquelas coisas todas que a gente já sabe. E acabei, né, nesse último ano, me deixando totalmente de lado e não cuidei dessa parte. Então agora, esse ano, eu falei, não, esse ano eu me obrigo, vou na força do ódio, da disciplina, do que for, eu me comprometi. Então ainda tô na fase de me obrigar a ir 2 vezes na semana, é um compromisso comigo mesma. 2 vezes na semana é o mínimo, eu não posso ir menos do que 2 vezes, nem que seja pra fazer 30 minutos de bike. De esteira, na verdade, que eu não gosto de bike. E por que eu tô falando isso, né? Porque pra uma pessoa que tá me vendo de fora, fala assim, meu, começou a academia, tá, tipo, sei lá, tá indo dançar, tá indo fazer aula de alongamento. Cara, não tem problema. Tá se mexendo. Tá tudo bem. Não, e o que é mais interessante, porque eu sei, tipo, eu sei como eu funciono, então por conta do autoconhecimento não adianta nada, eu vou, sei lá, fazer uma semana inteirinha ali, ó, musculação, cardio, mas não vai durar. Não vai. Então, assim,
Eu tenho que começar dessa forma, sabe? Mais, tipo, leve, aquilo das pequenas metas, sentindo. né? Exatamente, sabe? Vou sentindo o efeito do corpo, já percebo. Ontem não. Semana passada, né, que eu, tipo, tinha ido no mercado, aí falei pra você que ontem eu também fui, aí falei pra Sim. você, nossa, olha, comprei tal coisa, tá, assim, é todo um movimento, né, E eu que acho que leva. isso, assim, que nem eu falei, né, do pequenas metas. Não adianta você falar assim, não, eu vou entrar na academia, eu vou fazer dieta restritiva, eu vou isso, eu vou aquilo, coloca aquela coisa inalcançável pra quem, por exemplo, era sedentária até mês passado. Não sei se era seu caso, mas um exemplo, tá? Era, né, É. coitada, Mas, tipo assim, largada. até mês passado, super sedentária. Agora, não, eu tenho que ir 5 vezes na academia, eu tenho que... E aí, o que Imagina. acontece? Quando você cria essas pequenas metas, tipo, no mínimo 2 vezes, você vai na força do ódio com a disciplina, mas tá lá. E aí, por exemplo, eu não vou fazer uma dieta agora, porque é muita mudança, é muita coisa pra quem não fazia nada. Então, ao invés de eu comer, exemplo, 2 pães de manhã pra ir trabalhar, eu vou comer um. E como uma fruta junto, sei lá. Muda alguma coisa. Algo que você vai conseguir fazer isso no seu dia a dia, criar um hábito, e essa percepção de valor vai acontecer naturalmente, porque a gente tá falando disso de valor. Às vezes a gente deixa o nosso valor na mão do outro. Se o outro fala pra você, no caso, eu esperando ouvir que eu tinha valor, que eu era uma pessoa admirável, eu ia me achar admirável. Como a pessoa não tinha admiração por mim, eu me estatelei falando: caraca, não sou digna de admiração de ninguém, porque eu sou uma bosta. Entendeu? Então, assim, e a mesma coisa você. Nossa, Amanda, mas só 2 vezes você vai? Mas só. Cara, você se comprometeu com você, o seu comprometimento é com você. A partir do momento que você consegue cumprir algo que você combinou com você, porque não é para os outros, é para você, a sua percepção de valor vai mudar, vai falar assim: Não, nossa, olha como totalmente. o que eu combino comigo, eu consigo cumprir. Tipo assim, a minha voz é ativa comigo. Não é aquela, não, eu vou fazer academia assim. Todo mundo começa academia no começo do ano. E tudo bem, é um movimento que eu acho que é necessário, porque talvez seja nessa ideia mesmo de mudança pessoal, né? O difícil é se manter, eu mesma. E olha a Exatamente. diferença, né? Um adendo. É, enquanto você tava indo na academia, eu mandei pra ela essa semana assim: acabei de cancelar minha matrícula na academia, tô tão orgulhosa de mim. Mas é que, né, Por forças coitada. maiores, tô com o pé Tá lá, quebrado. imobilizada, já tem aí um mês, não, brincadeira. Mas você já tá aí imobilizada. Tudo bem que ela não tava indo na academia Não, antes eu disso, não tá, ia. Eu gente? mais Mas pagava pra assim, não ir do que ir. Então, assim, só que era algo que meu, eu tava paga a multa e protelando. termina logo essa caramba, porque, E tipo assim, mas você né? vê que é um contrário, né? E eu de fato eu fiquei orgulhosa, porque é algo que eu tô protelando desde, sei lá, setembro do ano passado. E, meu, Por na aí. preguiça eu fico assim, não, eu vou na academia, não vou cancelar, não, eu vou. E não fui, fiquei pagando que nem uma louca. Entendeu? Então, assim, eu falei, pô, fiquei orgulhosa. É algo que eu me comprometi de ir lá, cancelar, cancelei. Pequenas coisinhas que a gente vai fazendo Sim. no dia a dia, assim, sabe? Então eu acho que isso também vai ajudando nessa percepção de valor. Não, totalmente. Tanto que você comentou, né, dessa questão da dieta. Não vou fazer uma dieta agora, por exemplo, né? Começou uma academia, não vou começar uma dieta agora porque muita mudança. Vou falar por mim, né? Então, assim, ano passado eu tava toda cagada em todos os sentidos, gente. Tá assim, tinha semana que eu comia bem, tipo, saudável, tinha semana que eu não comia nada, assim, tudo errado. Então, eu me comprometi, não, 2 vezes na semana eu tenho que ir na academia e a minha alimentação ela vai passar a ser uma alimentação de qualidade. Pronto. Com isso, eu vou percebendo ainda mais o meu valor, mas também o valor dessas atitudes na minha vida. Então, se eu passar a me exercitar, eu percebo que eu fico mais disposta. Se eu como Sim. de forma mais adequada, mais saudável, eu também fico mais disposta. Sendo assim, eu consigo lidar melhor com todas as demandas que eu tenho no meu dia e na minha semana. Nossa, eu me sinto muito bem comigo. Nossa, me sinto mais valorizada por mim mesma. Exato. Porque, na verdade, tudo começa aqui de dentro. Se eu não me Exatamente. valorizar, ninguém vai. E uma coisa que eu acho engraçado, assim, curioso, porque quando eu estava nesse meu processo inicial de autoconhecimento, terapia, que eu acho que isso também pode ser um tema, né? Tipo, Uhum. quando foi essa virada de chave, a gente já teve essa conversa pessoal, né? Sim. Mas acho que é interessante a gente trazer pra cá também. Mas voltando, né? Quando eu comecei com todo esse movimento, é... fugiu. Eita caramba, não Calma era que pra daqui a falar. pouco volta, Não era pra falar, vai. deixa Mas tudo livre que já bem, já vem. vai, já vem, Não, mas é que isso era o que minha terapeuta. Já vou. Gente, eu sempre vou citar minha terapeuta em todos os episódios. Desculpa aí quem cansar. Mas que ela falava pra mim assim:
você deixa o seu valor na mão do outro. Então, se o outro fala que você é legal, você vai achar que você é legal. Se o outro fala que você é interessante, você vai achar que você é interessante. Se o outro fala que você é... Exemplo, tá? Mas, tipo, que você é boba, você vai se sentir boba. Então, é muito perigoso isso. E aí entra o lance do autoconhecimento. Se você se conhece, você vai entendendo o seu valor. Então, assim, independente do que o outro falar, você entende que é uma visão do outro. Você não tem controle. Você pode querer ter ele na sua vida ou não. É a única coisa que você pode escolher. O cara tá falando um monte de abobrinha. O cara, a mulher, sei lá, essa pessoa aqui tá falando um monte de abobrinha na minha vida. Cara, não quero você na minha vida. Beijo, tchau. Nem pra amizade, entendeu? Eu acho que é simplesmente isso, assim. Então, é o olhar pra dentro mesmo. Lembrei, gente, lembrei. Fale. É o que eu tava falando, né? Quando eu tava nesse meu início de autoconhecimento, nesse processo todo, uma coisa que a minha terapeuta também falava, e foi uma coisa que eu escutei a vida toda. Não, porque você tem que se amar, porque se você não se amar, ninguém vai te amar. Aqueles assuntos, aqueles papos que a gente sabe que tem muita verdade. Mas uma coisa que eu sempre me perguntava, como eu faço isso na prática? Porque eu sou essa pessoa um pouco mais categórica para muitas coisas. Então, tipo assim, então eu tenho que ir daqui do ponto A para o ponto B. Quais as opções que eu tenho? Eu vou isso, isso, isso. Eu tenho que me amar. Como que eu faço para me amar? Não é ficar só falando, eu me amo. Exato, muito vazio. Exato. Como que eu faço pra me conhecer? Como que eu faço pra saber do meu valor? É isso, é você ir testando, é você se colocando em prova mesmo, você fazendo esses pequenos combinados, é você perceber o que é que te agrega valor. Por exemplo, tem pessoas que não agregam valor a essas características, mas agregam valor a uma boa aparência, a um status social. Então, o que eu considero valor pra mim? Eu considero valor, né, ser educada, estar limpinha, isso. Isso é de fato você amando, ou um exemplo. Não, tô dando exemplo. Não, mas assim, eu gosto de estar limpa, né, gente? Mas assim... Não, mas é porque daí eu quero saber da Amanda, o que a Amanda pensa mesmo. Tá. Ai. Desculpa, eu cortei muito, mas é que vamos trazer pra você? Bruna, cadê? Terapeuta agora, brincadeira, gente. Brincadeira. Mas é porque é isso. Não, bom, mas é sobre vamos lá, a gente, é sobre a gente. Refletem sobre si. Não, lá, né? tá certo. Bom, mas o que eu considero, assim, o que tem valor pra mim, né, coisas que tem um impacto. Eu valorizo muito quando a pessoa ela tem um tempo pra mim, quando ela separa um tempo pra conversar comigo, quando ela separa um gesto simples pra demonstrar uma atenção. Eu nunca liguei para status social, para bens materiais, é lógico. É legal ter tudo isso, mas nunca foi um ponto, né, assim, decisivo. Então, acho que eu valorizo muito mais as relações verdadeiras, as situações mais humanas, no sentido do sentimento mesmo, do profundo, do interno, do que o do externo. Então... eu até prefiro uma pessoa, como essa minha amiga, né? Porque tudo isso começa eu falando da minha amiga, né? Mas eu até prefiro, por vezes, uma amizade como essa. Que não é aquela fofinha, que não fica passando a mão na minha cabeça. Sim. Que não fica, ai, amiga, você é linda, blá, blá, blá. Não, eu prefiro, valorizo esse cuidado. Né? Talvez seja isso, eu valorizo muito o cuidado. Da mesma forma que eu cuido muito, né? Sim. Eu também gosto de ser cuidada nesse sentido, né? Então, são coisas que me fazem me sentir valorizada. E aí, quando eu coloco isso para Amanda fazer para Amanda, é um movimento inconsciente. Eu digo assim, essa valorização ela acaba sendo inconsciente, ela agrega. Não é uma coisa que, tipo assim, eu vou preparar minha comida, eu estou me valorizando, estou me sentindo amada. Não. Mas, poxa, eu preparei minha comida, tomei banho todos os dias, fui pra academia. Ai, desculpa, isso é piada interna. Gente, eu tomo banho. Não, mas assim, nos dias pares, não, mentira. Mas sabe, isso, tipo assim, acaba sendo inconsciente o meu alto valor. Eu acabo me amando. Pequenos movimentos. É que você não quero me alongar muito nessa questão de limites, porque entra muito nessa questão do limite, porque já vai entrar no próximo tema, né? O tema do próximo episódio. Mas tá muito relacionado a isso, né? Valor e limite, limite e valor, né? Vou reformular a pergunta, posso? Ai, meu Deus, pode. Gente. Olha, cadê? O produtor, você tá anotando? Você tá anotando pra eu depois voltar pra ela? Porque eu tô...
Vou deitar aqui no divã, brincadeira. Não, você falou assim, que quando você se sente cuidada, não sei o que, você se sente valorizada. Se a pessoa, ela não separa um tempo pra você, porque, sei lá, a agenda tá cheia. A agenda da pessoa tá cheia, mas ela gosta e ela, sei lá, ela olhou o seu WhatsApp, esqueceu de responder, passou 2 dias. Isso pode acontecer comigo, tá? Porque eu sou aquariana, que não Você é responde. assim, não, brincadeira. Aí você vai se sentir desvalorizada? Você vai se sentir deixada de lado? Porque foi o que você falou. Você falou assim, se a pessoa faz darararará, aí eu me sinto valorizada. Até um tempo atrás... Do que a gente tava falando, tipo assim, acaba colocando na mão do outro Não, sua exato. percepção de valor. Mas assim, até um tempo atrás, com certeza eu me senti desvalorizada. Hoje, eu já consigo perceber. Não que eu não entre nesse pensamento, porque é aquilo que a gente conversa muito, né? Quando a gente tem alguns, como que fala? Não é trauma. Quando a gente já tem aqueles hábitos, não é hábitos que eu queria, mas assim... Continua pra eu ver se eu entendo. Mas assim, por exemplo, quando a gente tem alguns certos hábitos, né? A gente tá sempre fazendo aquilo ali, é muito fácil, a gente quer mudar aquela situação. Isso, a gente acaba voltando para aquela situação. Então, por exemplo, essa questão de não separar um tempo. Até, sei lá, 5 anos atrás eu acharia assim, que eu não tenho valor. Hoje eu imagino, né? Eu falo assim, tudo bem. A pessoa tá vivendo a vida dela, assim como eu também vou viver a minha vida. Né? Então, não, hoje eu já não passo mais por isso. Tipo, me sinto desvalorizada. Não. Né? A não ser que seja uma questão muito particular. Então, por exemplo, uma relação de amizade, uma relação amorosa. Aí é um pouco diferente, mas ainda assim, sempre vem aquela voz da Amanda, tipo assim, Amanda... Calma, o seu valor não depende desta pessoa. Aí vem um feixe de luz, assim, não, mentira, gente, mas assim... Aquela música... Vem assim a minha imagem, que horror. Ai, gente, mentira que eu não sou assim. Foca, Não, mas é que assim... Mas aí vem, né, vem a autopercepção, essa autoconsciência, tipo assim, pera lá. Tá, não rolou isso aqui agora, tipo, não recebi a atenção que eu tava esperando, mas tudo bem, eu mesma vou me dar essa atenção. Sim. Né? Que é isso que eu tava falando. Então, assim, a partir do momento que eu faço esses pequenos combinados comigo, eu consigo dar check neles. Inconscientemente, eu já estou me amando mais. Eu percebo pelo menos isso comigo. Né? Eu falo assim, nossa, que legal. Porque eu digo que é inconsciente, porque eu não paro no final do dia e falo assim, poxa, olha que legal, Amanda, a gente conseguiu fazer tudo hoje. Né? Eu não paro, mas eu sei que isso reverbera, eu sei que, porque no outro dia eu já acordo mais disposta, no outro dia eu já consigo ser mais pontual, no outro dia, e basta, aí também tem um lado ruim, basta um pingo fora do pinico que eu já falo, meu Deus do céu, né? Eu sou muito intensa, né, em algumas questões, mas tudo bem, estamos equilibrando isso. Eu acho que sim, porque é você. Não tem certo e errado, é o que você pensa. Ai, meu Deus, deixa eu levantar aqui do divã. Vai, agora você, quero saber. Não, mas é porque tudo que você fala eu tento trazer pra mim de alguma maneira, de como eu penso, de como eu agiria, né? Pra refletir mesmo, porque é um bate-papo, né? E eu acho que, assim, pra mim, o que funcionou muito, que eu comecei a me enxergar com valor, e de fato eu acho que hoje eu não deixo mesmo. Cara, foi muito incrível isso. Acho que faz uns 2 anos, você sabia? Uns 2 anos, ano passado, assim, que eu tive muito essa questão, assim. Eu acho que mudou muito o meu posicionamento perante muita coisa, assim, que hoje eu me vejo uma mulher muito de valor mesmo. No sentido de, o que eu mudei comigo? Não é o que os outros falaram. Hoje eu sou muito mais coerente comigo. Exemplo bobo. Se eu marcar com você, tipo, 2 horas... Vamos 2 horas, 2 horas eu vou estar lá. Tipo assim, tem que te buscar, vou buscar a Mandinha na casa. Não olha com essa cara, não, que eu sou pontual. Só por forças maiores que não. Não, mas assim, verdade, tipo, marquei 2 horas. Você é mais pontual do que eu. Eu sou super. Então, assim, só que não é pro outro, é pra mim. Eu combinei um horário, eu tenho que cumprir pra mim esse horário. O outro pode atrasar. Eu vou ficar irritada? Vou, mas tudo bem, eu vou entender. Mas, tipo assim, combinei um horário. Porque entra um pouquinho igual você na academia. Você fez um combinado com você, no mínimo 2 vezes. Então, assim, eu consegui cumprir essa semana. Eu fui 2 vezes na academia, por exemplo. Eu combinei lá de passar a buscar minha mãe, porque a minha família tem muitas coisas de atraso, assim, que me irrita. Então, minha família não, uma pessoa em específico. 2. Olha, eu já colocando aqui. 4. Não, mas tipo assim, e era algo que me incomodava. E aí, o que eu pensava? Eu falei assim, se combinar alguma coisa lá, tipo, sei lá, 4 horas da tarde, eu posso chegar 4h30 que vai estar tudo certo, porque só vai dar eu 4 horas. E aí, o que eu comecei a pensar? Não, eu combinei às 4, eu vou estar às 4. Se ninguém estiver lá,
eu cato meu carro e vou embora. Eu combinei às 4. E foi essa mudança, pode ser muito radical, uma maneira até meio grosseira, mas é assim, é coerência comigo. Tipo, eu tenho um combinado, senão eu não combinaria, eu deixaria em aberto, sabe? Então, e aí eu fui percebendo em outras coisas, assim. Então, se o que eu tô falando, eu tô agindo de acordo com o que eu falo e que tem a ver com como eu penso, né? Tipo, eu penso, eu falo, eu ajo. Tudo isso está em coerência, eu me sinto uma pessoa de valor, uma mulher de valor. Então, assim, é uma pessoa que é confiável, o que ela fala, ela faz. Se ela não sabe, ela não sabe. Eu, né, no caso, se eu não sei, eu não sei. Eu não preciso mostrar que eu sei. Eu não preciso mais mostrar nada pros outros, entende? Então, assim, é um negócio que aí entra nessa percepção de alto valor. Por isso que eu falo, tipo assim, não tá mais na mão do outro. Então, se o outro. Eu sou uma pessoa que eu gosto de cuidar, eu tenho uma atenção, eu tenho um jeito de falar, eu sou toda. Na zoeirinha, né? Eu tenho isso. Se o outro é mais secão, tal, tudo bem. Tudo bem, é o jeito dele. Eu entendo que ele não é grosso comigo. Ele, eu digo a pessoa, tá? Ela, a pessoa. Ela não tá sendo grossa comigo. É o jeito dela. Eu entendo isso. Não tem a ver comigo. Porque se eu quero falar, eu vou continuar falando desse jeito, porque esse é o meu jeito. Eu não tô fazendo para agradar o outro. Eu tirei muito, porque eu fazia muita antes, assim, por insegurança mesmo de quem eu era. Eu queria agradar, sabe? Então hoje eu vejo que. Eu até tive um feedback esses dias de uma pessoa que pegou e falou assim: cara, quando eu te conheci. Não, uma pessoa. Quando eu te conheci, eu achei que era muito personagem, assim. Não é possível, que é muito legalzinho, assim, é muito boazinha. Ela é personagem, gente. Ela é triste, Não, e lógico, depois Não, aconteceram brincadeira, coisas. né? Pelo Não, óbvio. tipo assim, depois aconteceram coisas que, óbvio, que eu fiquei irritada, que, óbvio, né? Mas, assim, eu sou uma pessoa leve, eu sou de Você é boa, eu sou mesmo, tranquila. Você é. E, tipo, eu não estou fazendo pra agradar. E quando eu entendi que esse é o meu jeito, não é pra agradar, eu me vi com valor. Porque daí já não importa. E se a outra pessoa falar, ai, meu, ela é muito falsa, ela é muito nheco-nheco. Gente, o problema é do olhar dele. Como é que é? Sabe? Que, tipo, Beijo, tchau. beijo, tchau. Porque eu só tenho o melhor pra dar, entendeu? É mais ou menos. E aí, isso entra também nessa questão de coerência. Eu sempre quero dar o meu melhor pras pessoas. Mas você percebe que tudo gira em torno do autoconhecimento mesmo, Total, né? Desse total. porque E se aceitar, né? Não, porque através do autoconhecimento você tem essa autoaceitação, você tem essa autoafirmação, você tem esse autoamor, e aí você consegue, né, gerenciar melhor o seu valor, colocar os seus limites, direcionar melhor a sua energia, tudo, né? Tudo, Sim, tudo. sim. Você E aí, toma a propriedade, toma posse. se apropria disso, Você se exato. apropria, você E fica tem um lance que autônoma não nessa é questão. o egoísmo. Não é assim, Não. eu, porque parece, né? A gente falando assim, parece que é só eu, o tempo todo eu. Mas não é. São coisas diferentes. É eu me conhecer, saber quem eu sou pra eu me dar o meu melhor para o outro. Então, tudo que eu tô falando, assim, eu me melhorar enquanto ser humano pra eu ser boa pra quem está próximo de mim, pra quem eu quero na minha vida. Como eu falei, eu tenho poucos e bons, né? Então, assim, pra esses poucos e bons, eu dou o meu melhor. Sim. Porque é um combinado que eu tenho comigo, sabe? E é interessante ver, né, como que esse mesmo tema, essa mesma pergunta ressoou de formas bem diferentes entre nós duas. Sim. E uma coisa que me veio à medida que você estava falando, e até diante da pergunta que você me fez, é que muito. Como que essa questão da maturidade também influencia. Porque, querendo ou não, você Totalmente. tem mais tempo do que eu. E você teve 6 anos, vivências galera. diferentes. 6 anos só. Vamos deixar claro aqui. Ai, não. Você tem. Mentira, ela tem 50 anos, gente. Olha como ela tá gatona. Botox. Botox, não, mentira. Uma criança, uma jovem. Mas assim, o quanto que isso também impacta. Impacta Sim. demais. Por isso que eu te perguntei, tipo, daí você falou, ai, não diva, brincando, óbvio, né? Mas vai cagar. Mas é verdade. Não, tô brincando. Tipo assim, Mas assim, brinca, mas vai cagar, né? Mas porque, por exemplo, o que você trouxe? Do outro, ainda é do Exato, outro. Então, talvez. exato. E aí, tudo bem, tipo, eu não sou melhor que você. Não, né? Não mas Mas talvez você tenha que ter um pouquinho mais de atenção nisso. Exatamente. Pra você, de fato, saber quem você é, se valorizar. Não, e isso, cara, só comprova, só corrobora. Fala bem rebusto, Olha, né? Gastei meu vocabulário agora. Mas assim, só confirma tudo aquilo que eu venho falando desde o primeiro episódio, praticamente, que a gente gravou, né? Do quanto que eu tô precisando resgatar esse meu autoconhecimento. Sim. Porque, tipo assim, pra eu responder, eu comecei a pensar como se fosse o olhar do outro, pra depois poder, sabe? Trazer pro meu olhar.
Então, Sim. assim, olha o quanto que... E eu acho que o processo do autoconhecimento, assim, não fugindo, porque tá tudo relacionado, ele acaba sendo mais extenso, mas a partir do momento em que você entende realmente questões, elas não mudam. Elas podem, talvez ou outra, você, num momento de fragilidade, você, tipo, mas será? Mas logo você volta pro que é teu, Com né? certeza. Então, assim, tem coisas, apesar de eu estar me sentindo bem perdida diante desse último ano, mas tem coisas que não mudam. Então, assim, eu já sei onde que me cabe, onde que não me cabe. Eu já sei que eu não vou fazer tal coisa pra me encaixar em tal lugar e que eu vou ser assim, quem quiser que aceite, né? Sim. Então, é uma busca, mas ao mesmo tempo, a hora que você entende algumas áreas, algumas questões, alguns pilares desse autoconhecimento, tem coisas que não modificam, que só vão direcionando para as outras questões, né? Na verdade, para as outras fases, Sim, né? sim. Mas é interessante como ressoou para cada uma. Inclusive, a gente colocou no uma caixinha, né, sobre o que é o valor para as pessoas e Sim. vamos trazer agora? Vamos. E o que eu achei maravilhoso é que, assim, na caixinha, teve uma pessoa que ela respondeu, como eu falo, né? Gente, sempre que a gente colocar a caixinha, podem responder, fica à vontade. A gente não vai ficar citando nomes, tá? Mas é que é só pra trazer mesmo e é muito interessante. A mesma pessoa, ela tinha respondido na caixinha de autoconhecimento. Respondeu coisas bem bacanas. Quando foi na percepção do valor, todas as respostas dela foram questionamentos. Foram 4, hein? Ou seja, o valor, a percepção que cada um tem de valor é própria. Por isso que eu até falei pra Mandinha, não tem certo e errado, é o que você pensa. Uhum. Então, se a pessoa tá se questionando, tipo, o que que é o valor pra você? É você que tem que saber pra você, eu sei pra mim, né? Mas cada um tem que saber pra si, né? Enfim, vou ler aqui rapidinho. Ai, O quê? posso ler as mais engraçadas e você ler Leia. essas mais assim? Densas, tá? Mais Pode. densas, pode ser? Uhum. Gente, adorei, porque acho que eu tô um pouquinho nessa vibe, tá? Porque como eu tô nessa de me descobrir de novo, eu sei do meu valor e quero que os outros se voem. É muito engraçado isso, né? É interessante. Teve um outro que falou assim: eu valho tanto para mim que não tenho dinheiro para me comprar. Só me admiro na vitrine. Gente, autoestima de milhões. Um dia eu teria essa autoestima. Só o último, tá? Porque aí eu passo a bola pra você. Sim. Ai, não, deixa eu fazer mais uma. Mais duas, na verdade. Mas assim, ó, eu sei meu valor. Não aceito mais qualquer coisa. Eu acho que vai muito de Maravilhoso. encontro com uma fase que a gente também tá. Sim. E essa última eu quero fazer porque é um público que eu acabo trabalhando. Então, isso que ela trouxe, eu acredito que vai reverberar muito pras minhas pacientes, né? Uhum. Estou sem valor. Hoje apenas mãe e dona de casa. Então, gente, né, quero sumir muitos dos dias. E assim, entre outras questões, em outros temas que teremos mais para frente, mas é interessante, né, como para algumas pessoas você só tem valor, e não estou falando dessa pessoa em específico, tá? Mas como para boa parte da sociedade, nós só temos valor a partir do momento em que temos bens materiais ou que temos cargos importantes. Ao mesmo tempo que, para boa parte da sociedade, nós, mulheres, só temos valor se somos mãe. Então, assim, é muito bizarro, né? Porque no fim Exato. das contas, vai muito de acordo com a percepção de cada um. De si, exato, tem porque como. assim, é até o que ela fala, apenas mãe e dona de casa, já é muita coisa. Porque assim, infelizmente, se o que você faz não é visto, tipo, visto pra fora, né? Você não tem o valor. Aí entra tudo isso que a gente tá falando, que o valor ainda é colocado pra fora, no olhar externo, Na mão né? do outro, né? Que eu Na conheço aprovação do outro. essa pessoa, e foi o que eu falei assim, gente, se você não tivesse toda essa base em casa, com suas filhas, com isso, com aquilo, você não estaria dando estrutura pro teu marido fazer o que ele faz, para suas filhas terem o carinho da mãe ali, que precisa, a nenenzinha dela tem 2 anos, vai fazer 3 agora. Então, assim, são gêmeas. Então, sabe, assim, e é incrível, porque o meu olhar pra ela é de uma pessoa extremamente de valor por várias coisas, não pela profissional. Ela é uma profissional do caramba, que eu conheço também, mas assim, o ser humano dela é maravilhoso. Daquilo tudo que eu tô falando, sabe? Tipo assim, se ela fala, ela cumpre, ela não é uma pessoa que mente, ela é leal a tudo que ela se propõe a fazer, a família, os amigos. Ai, eu bajulando aqui, né? Mas ela vai assistir. Se ela não assistir, eu vou mandar pra ela. Pra ela assistir, eu vou forçar ela a assistir.
Mas enfim, tem muito a ver com isso, assim. Então, vou continuar lendo aqui os outros. Isso. Valor pode ser subdividido em leques de áreas da vida ou somente em relação à essência? Aí você que me responde, quem me mandou essa pergunta, que me responde o que você acha que pode ser valor para você. Valor é quando somos desnecessários, mas mesmo assim nos consideramos essenciais? Você também me responde essa pergunta. Valor não pode ser confundido com importância ou pode? É a mesma coisa? O que é valor, né? Acho que primeiro precisamos falar sobre o que é valor para depois saber onde colocar. Tudo isso eu acho que é uma questão muito pessoal e particular. Então, todas essas respostas estão dentro de cada um de nós. Cada um vai ter uma resposta diferente. Você vê a mesma pergunta, você respondeu de uma forma, eu respondi de outra. É como a gente enxerga. E tá Não, tudo certo. E a mesma pessoa que mandou essas 4, ou seja, dentro de uma mesma pessoa, Muitos podem ter... questionamentos. Exatamente. Né? Então, até já faço um gancho pra você que tá aí assistindo a gente. O que que é valor pra você? Deixa aí nos comentários. Peraí que tem só mais uma caixinha. Ah, perdão, não. Rapidinho, gente, é que a gente tá com o tempo contadíssimo aqui, mas eu já... Não, mas era só pro pessoal colocar também, né? Sim. Tipo, o que que eles acham que é valor. Então, não Sim. deixem de colocar. Não, a Fala. última é assim, ó, precisou de muita terapia e mesmo assim eu ainda sinto que me saboto. E é normal, gente, eu também. Nossa, sabotagem é a coisa que a gente mais faz. E tá tudo certo, só que eu acho que é aí que a gente vai aprendendo, entendeu? A Tendo diferença percepção. dessa questão da sabotagem. Tá tudo bem a gente se sabotar, mas até o momento em que, bom, agora eu percebi que eu tô me sabotando, vamos mudar? Mudar. É a mesma coisa quando a gente percebe um trauma, um gatilho, tá? Então eu percebi isso, vamos mudar? Porque também não dá, né, gente? Sim, Vamos volta ficar no colocando autoconhecimento. autoconhecimento. Também não fica colocando tudo no cu né, do TDAH, ansiedade, surtos, né? Assim, tudo. Exato. Então, quando você se percebe, quando você é um pouco mais ativa na sua vida, você não só vive, você só não passa. Você Exato. pensa, você sente, você se entende, você consegue reconhecer suas falhas, seus erros. Putz, me sabotei aqui, calma aí, por quê? Por que que eu me sabotei? Não me senti o suficiente, tô insegura, tô isso, aquilo, o que aconteceu? Uhum. Igual a gente começou o episódio falando da sua sala, né? Então, assim, é onde eu acho que tem mais essas questões, assim, pessoais, que você não tá se entendendo, não sabe quem é. Aconteceu todo esse rebuliço na sala, entre outras questões, ao longo do ano, que é onde dá aquela renascida na gente, sabe? Depois. Porque quando tá tudo muito bem, por que que a gente vai mudar? Exato. Por que que eu vou me questionar? Por que que eu vou interiorizar, eu vou aprofundar, eu vou tentar me entender? Tá tudo bem, não tá acontecendo nada, o que que eu vou ter que pensar? É verdade, é verdade. Eu acho que as grandes mudanças, elas vêm diante do caos. Mas, ao mesmo tempo, o ser humano, ele é... Como que fala? Ele é insaciável. Então, mesmo quando tá tudo bem, ainda assim a gente se questiona e vai atrás, né? Sim. É tipo, meio que a gente vai atrás de um caos. Mas, não, com certeza. É diante as situações ruins, negativas, pesadas, em que a gente mais tem evolução. Se a gente souber também levar ali, né? E claro, né, gente? Estamos falando de situações que, não, pelo amor de Deus, não dá nem pra comparar isso, tipo assim, questões de passar fome, né? Sim, Estamos falando, sim. tipo, de um ponto de vista de uma realidade específica, né? Sim. Eu acho que é importante a gente trazer também essas questões, essas pontuações, porque de repente quem tá escutando a gente pensa, nossa, não, mas pera lá também, né? Diante da dificuldade, vamos florear. Não, pera lá também. Mas assim, diante dessas situações que a gente trouxe. Sim. E já aproveitando o gancho, então, disso que a gente tá falando de valor, eu acho que quando a gente entende o nosso valor, a gente também consegue se posicionar e colocar alguns limites, né? Boundaries, exatamente. Em relações, seja ela amorosa, profissional, de amizade, familiar. Exato. Enfim, esse será o gancho para o próximo tema. Capítulo, Exatamente. tema, episódio, é isso aí, gente. E aí, então, essa semana a gente vai deixar a caixinha de perguntas aí sobre limites também. A gente vai ainda bolar a pergunta e interajam com a gente. Quem quiser, sinta-se à vontade. Pode mandar quem tiver coisa mais longa pra falar. Mande no direct, que estaremos todo ouvidos. E agora a Mandinha vai falar as nossas redes sociais. Quem quiser, siga a gente nas redes sociais. Ai, você já tá falando tão bonita. Já falei. Pode continuar, eu falei da outra vez. Mas é isso, você que ainda não nos acompanha nas redes sociais, tanto no YouTube, Spotify, quanto Instagram, estamos _sentir. Vai estar na descrição do vídeo. Exatamente. Temos. Vamos ficar com isso, então. Muito bem. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Até. Beijo. Tchau. Tchau.